Você já imaginou o que faria se tivesse que escolher entre a dignidade da sua família e a própria vida? Esta é a história de Maria Luísa, uma jovem de 22 anos que se viu no centro de uma negociação que mudaria para sempre o destino de duas famílias no interior do Brasil. Mas antes de começarmos, me conta aí nos comentários, de onde vocês estão ouvindo essa história? Quero conhecer vocês. Era uma manhã de sol escaldante em Pedra Branca, uma cidadezinha perdida no sertão brasileiro, onde todo mundo conhece todo mundo, e as notícias correm mais rápido que cavalo sem freio. O vento quente balançava as folhas secas do pé de juazeiro na frente da casa simples de seu João Pereira, um homem de 60 anos, cabelos grisalhos e mãos calejadas de tanto trabalhar na terra. Seu João estava sentado na varanda, segurando uma carta que havia chegado naquela manhã pelas mãos do carteiro. Seus olhos cansados liam e reliam as palavras que pareciam dançar no papel amarelado. A carta era do banco, mais uma cobrança, mais uma ameaça de perder a pequena propriedade que havia herdado do pai. "Maria Luísa, minha filha, vem cá um pouquinho", chamou ele, com a voz embargada pela emoção que tentava esconder. A jovem apareceu na porta, limpando as mãos no avental florido que a mãe havia costurado antes de partir para o céu, há 5 anos. Maria Luísa era uma moça bonita, de olhos castanhos e sorriso doce, mas naquele momento, ao ver a expressão do pai, sentiu um frio na barriga. "O que houve, pai? O senhor está pálido." Seu João dobrou a carta devagar, como se assim pudesse fazer desaparecer os problemas. "Filha, a situação não está boa. O banco quer executar a nossa terra. Devemos muito dinheiro e não sei mais o que fazer." Maria Luísa sentou-se ao lado do pai no banco de madeira que ele mesmo havia feito anos atrás. "Pai, a gente dá um jeito, sempre deu. Posso procurar mais trabalho na cidade ou..." "Não, minha filha, desta vez é diferente. Coronel Antônio, o dono da Fazenda Grande, soube da nossa situação." Seu João fez uma pausa, engolindo o orgulho que sempre carregou como bandeira. "Ele me procurou ontem à noite." O coração de Maria Luísa disparou. Coronel Antônio era conhecido em toda a região como um homem poderoso, dono de milhares de hectares de terra e centenas de cabeças de gado. Tinha 55 anos, era viúvo há 10 anos e sua reputação de homem rígido e inflexível era conhecida por todos. "O que ele queria, pai?" Seu João olhou para o horizonte, onde o sol começava a esquentar mais forte. "Ele me ofereceu uma proposta. Disse que pode quitar toda a nossa dívida, nos deixar ficar na terra e ainda dar um dinheiro extra todos os meses." "Mas isso é maravilhoso, pai. Qual é o problema?" As palavras que saíram da boca de seu João foram como um raio em dia de sol. "Ele quer você, Maria Luísa. Quer que você vá morar na fazenda dele. Seja a companheira dele." O silêncio que se seguiu foi mais alto que qualquer grito. Maria Luísa sentiu as pernas fraquejarem e, por um momento, o mundo pareceu girar ao contrário. "Pai, o senhor está brincando comigo, né?" "Queria estar, filha, mas ele foi claro. Disse que sempre reparou em você quando vinha à cidade, que você é uma moça de família, trabalhadora, e que seria uma boa companhia para ele." Maria Luísa levantou-se abruptamente, caminhando até a cerca que limitava o pequeno quintal. Ali estavam as galinhas que ela criava, a horta que cuidava todos os dias, a casa simples, mas cheia de amor onde havia nascido e crescido. "E o senhor, pai? O que respondeu?" "Disse que precisava conversar com você, que a decisão não era só minha." Seu João se aproximou da filha, colocando a mão no ombro dela. "Maria Luísa, eu preferia morrer a ver você sacrificada por minha causa, mas também não posso deixar você na miséria quando eu me for." As lágrimas que Maria Luísa havia segurado finalmente desceram pelo rosto moreno. "Pai, se for para salvar nossa casa, nossa terra, eu aceito." "Não, filha, não diga isso. Você tem a vida toda pela frente. Pode encontrar um rapaz da sua idade, casar por amor, ter seus filhos." "Pai, que amor, que rapaz." Aqui em Pedra Branca, os homens da minha idade foram todos embora procurar trabalho na cidade grande. Os que ficaram já estão casados ou não têm condições nem de sustentar a si mesmos. Maria Luísa enxugou as lágrimas com as costas da mão. "E o senhor é tudo que eu tenho. Não vou deixar perder nossa terra." Naquela tarde, seu João, com o coração pesado como pedra,
Dirigiu-se à fazenda do Coronel Antônio. O caminho até lá parecia mais longo que o normal. Cada passo uma tortura, cada respiração um esforço. A fazenda de Coronel Antônio era imponente. Portões de ferro forjado, uma casa grande de 2 andares, jardins bem cuidados e funcionários que pareciam soldados em posição de sentido. Seu João foi recebido na sala principal, onde enormes retratos de família adornavam as paredes. Coronel Antônio era um homem alto, de ombros largos, bigode bem aparado e olhos que pareciam penetrar a alma de quem olhava. Vestia sempre camisa branca impecável e botas de couro que brilhavam mesmo no final do dia. Seu João, imagino que venha com uma resposta, disse o coronel, servindo-se de um copo de cachaça envelhecida. Coronel, minha filha, ela aceita. As palavras saíram como se fossem arrancadas da garganta de seu João. Mas eu tenho uma condição. Coronel Antônio ergueu uma sobrancelha. Condição? Seu João, creio que não está em posição de fazer exigências. Coronel, com todo respeito, não estou exigindo nada, estou pedindo. Trate minha filha com dignidade. Ela é uma moça de família. Foi criada com muito amor e carinho. Não é uma mercadoria. O coronel caminhou até a janela, observando o gado que pastava tranquilamente nos campos. Seu João, eu não sou um monstro. Tenho filhos da idade da sua Maria Luísa. Sei o que é ser pai. Ele se virou, encarando o homem mais velho. Sua filha será tratada como uma senhora nesta casa. Terá seu próprio quarto, suas próprias coisas e toda a liberdade que desejar dentro da propriedade. E quanto ao casamento, não há pressa, seu João. Deixemos que ela se acostume primeiro. Quem sabe, com o tempo, as coisas fluam naturalmente. 3 dias depois, Maria Luísa fazia suas malas com o coração apertado. A vizinhança toda já sabia do acordo, e os comentários iam desde inveja até pena. Dona Conceição, a vizinha mais próxima, veio se despedir. Menina, você é muito corajosa. Não sei se eu teria coragem no seu lugar, disse a mulher abraçando Maria Luísa com força. Dona Conceição, não é coragem, é necessidade. Meu pai trabalhou a vida toda para não perder esta terra. Não posso deixar que isso aconteça agora. Quando o carro do coronel chegou para buscar Maria Luísa, metade da cidade estava espiando pelas janelas. Era um carro preto, luxuoso, que contrastava com a simplicidade da rua de terra batida. O motorista, um homem moreno e gentil chamado Zé, Carlos, ajudou a carregar as poucas coisas de Maria Luísa. Não se preocupe, moça, o patrão é homem de palavra, disse ele, tentando tranquilizá-la. A despedida entre pai e filha foi de partir o coração. Seu João, sempre forte e reservado, chorou como uma criança. Filha, se você não se acostumar lá, se não for feliz, volta para casa. Não me importo com as consequências. Pai, vai dar tudo certo. O senhor vai ver. Maria Luísa beijou o rosto áspero e barbudo do pai. Cuide-se, viu? Não esqueça de tomar os remédios. A viagem até a fazenda durou apenas 20 minutos, mas para Maria Luísa pareceu uma eternidade. Ela observava pela janela a paisagem que conhecia tão bem, sabendo que a partir daquele momento sua vida seria completamente diferente. Ao chegar à fazenda, foi recebida por Dona Francisca, a governanta da casa, uma senhora de 60 e poucos anos, de cabelos brancos presos em coque e sorriso acolhedor. Bem-vinda, minha filha, disse Dona Francisca, abraçando Maria Luísa, como se fosse uma neta. O coronel me pediu para te mostrar a casa e te deixar à vontade. O quarto de Maria Luísa era maior que a sala de sua antiga casa. Tinha uma cama de casal com lençóis bordados, um guarda-roupa de madeira maciça, uma penteadeira com espelho e até mesmo uma televisão pequena. As janelas davam para o jardim, onde rosas vermelhas e brancas cresciam em canteiros bem cuidados. Que quarto lindo, Dona Francisca! O coronel mandou reformar tudo especialmente para você, minha filha. Disse que queria que se sentisse em casa. Naquela primeira noite, Maria Luísa mal conseguiu dormir. Tudo era novo, diferente, e a saudade de casa já apertava o peito. Ela se levantou várias vezes, caminhando até a janela para olhar as estrelas, as mesmas que via de sua antiga casa. No dia seguinte, durante o café da manhã, Coronel Antônio foi gentil e respeitoso. Perguntou se havia dormido bem, se precisava de alguma coisa, se o quarto estava do seu agrado. Coronel, eu queria agradecer pela gentileza. O quarto está lindo, Dona Francisca tem sido muito carinhosa. Maria Luísa,
aqui é sua casa agora. Pode ir e vir como quiser, conhecer a propriedade e conversar com os funcionários. Só peço que não se afaste muito sozinha, para sua própria segurança. Os primeiros dias foram de adaptação. Maria Luísa conheceu a fazenda, que era ainda maior e mais bonita do que imaginava. Havia cavalos, gado, uma horta enorme, pomar com frutas de todos os tipos e até mesmo um açude onde se podia pescar. Ela se aproximou especialmente de Dona Francisca, que lhe contou sobre a história da família do coronel. Ele havia sido casado com Dona Helena, uma mulher doce e gentil, que morrera de câncer 10 anos antes. Tiveram 3 filhos: Carlos, que era médico na capital, Ana Paula, que era professora e morava em São Paulo, e Ricardo, o mais novo, que estava terminando a faculdade de veterinária. O coronel ficou muito abalado quando a patroa morreu, contou Dona Francisca, enquanto elas descascavam batatas na cozinha. Ele mudou muito, ficou mais sério, mais fechado. Antes ele ria mais, brincava com os filhos. Depois da morte da Dona Helena, parece que esqueceu como se divertir. Maria Luísa começou a observar o coronel com outros olhos. Ela notou que ele acordava cedo todos os dias, antes mesmo dos funcionários, e trabalhava até tarde. Nos finais de semana, quando não havia trabalho na fazenda, ele ficava na varanda lendo jornais ou livros, sempre sozinho. Uma tarde, enquanto regava as plantas do jardim, Maria Luísa ouviu uma música vinda do escritório do coronel. Era uma música triste, romântica, que falava de amor perdido. Ela se aproximou da janela e viu o coronel sentado na poltrona, olhando para um retrato que segurava nas mãos. Era o retrato de uma mulher bonita, de cabelos castanhos e sorriso meigo. Maria Luísa imaginou que fosse Dona Helena, a falecida esposa. Naquele momento, ela viu no coronel não o homem poderoso e temido da região, mas um homem solitário, que ainda chorava a perda da mulher amada. Passaram-se 2 semanas. Maria Luísa já se sentia mais à vontade na fazenda, mas ainda não havia tido uma conversa mais íntima com o coronel. Ele era sempre educado, respeitoso, mas mantinha uma distância que ela não sabia se devia romper. Numa tarde de chuva, Maria Luísa estava na cozinha ajudando Dona Francisca a fazer um bolo de fubá, quando ouviu um barulho vindo do escritório. Parecia que alguém havia caído. Dona Francisca, a senhora ouviu isso? Ouvi sim, vem do escritório do coronel. As 2 mulheres correram para o escritório e encontraram Coronel Antônio caído no chão, pálido e suando frio. Ao lado dele, os remédios espalhados pelo chão. Coronel, o que aconteceu? Maria Luísa se ajoelhou ao lado dele, levantando sua cabeça. Não é nada, só uma tontura, murmurou ele, tentando se levantar. Dona Francisca, chama o Dr. Pereira, rápido! Enquanto aguardavam o médico, Maria Luísa ficou ao lado do coronel, segurando sua mão e passando um pano molhado em sua testa. Pela primeira vez, ela viu vulnerabilidade nos olhos daquele homem que parecia indestrutível. Coronel, o senhor está tomando os remédios direito? Às vezes esqueço. Com tanto trabalho, isso não pode acontecer. O senhor tem que se cuidar. O Dr. Pereira chegou meia hora depois. Após examinar o coronel, o diagnóstico foi claro: pressão alta descontrolada, estresse e negligência com a própria saúde. Antônio, você precisa diminuir o ritmo, parar de trabalhar tanto, se alimentar melhor, tomar os remédios nos horários certos. Senão, o próximo episódio pode ser mais grave. Naquela noite, Maria Luísa não conseguiu dormir pensando no que havia acontecido. Ela percebeu que, apesar de toda a sua riqueza e poder, o coronel era um homem que não cuidava de si mesmo, que vivia apenas para o trabalho, esquecendo-se de que também precisava de cuidados. No dia seguinte, ela tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Levantou-se cedo, preparou um café, da manhã especial, e levou para o quarto do coronel, que ainda estava de repouso. Maria Luísa, você não precisa fazer isso, disse ele, visivelmente constrangido. Coronel, o senhor cuidou de mim, me trouxe para sua casa, me deu tudo do bom e do melhor. Agora é minha vez de cuidar do senhor. A partir daquele dia, Maria Luísa assumiu a responsabilidade de cuidar da saúde do coronel. Ela controlava os horários dos remédios, preparava refeições saudáveis e o obrigava a descansar quando necessário. Coronel, chegou a hora do remédio, dizia ela, aparecendo na porta do escritório com um copo d'água na mão. Maria Luísa,
Você parece minha mãe, brincava ele, mas sempre obedecia. Sua mãe devia ser uma mulher muito sábia, respondia ela sorrindo. Com o passar dos dias, a relação entre eles foi mudando. O coronel começou a se abrir mais, a contar histórias de sua juventude, de quando era casado, dos filhos. Maria Luísa, por sua vez, falava sobre sua vida simples, sobre os sonhos que havia guardado no coração, sobre a saudade do pai. Você não sente falta da sua vida anterior? Perguntou ele numa tarde, enquanto caminhavam pelo pomar. Sinto falta do meu pai, isso sim, mas aqui eu descobri coisas que nunca imaginei que existissem. Livros, música, esse jardim lindo, e principalmente descobri que o Senhor não é o homem que todos pensam que é. E que homem eu sou, na sua opinião? Um homem bom, que sofreu muito, que trabalha demais porque tem medo de parar e sentir a dor da perda. Um homem que precisa aprender a ser feliz de novo. Coronel Antônio parou de caminhar e olhou para Maria Luísa com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Você é muito sábia para alguém tão jovem. A vida ensina, coronel. Às vezes cedo demais. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Coronel Antônio jantou na sala de jantar, ao invés de comer sozinho no escritório. Maria Luísa havia insistido, e Dona Francisca ficou radiante ao ver o patrão sorrindo novamente. Maria... Luísa, você fez um milagre nesta casa, sussurrou Dona Francisca na cozinha. Faz tempo que não vejo o coronel assim. Ele só precisava de alguém que se importasse com ele de verdade, respondeu Maria Luísa. Os meses foram passando, e o que havia começado como um acordo comercial foi se transformando em algo muito diferente. Maria Luísa e Coronel Antônio se tornaram companheiros de verdade. Eles conversavam sobre tudo, compartilhavam refeições, caminhavam juntos pela fazenda, e ela até conseguiu convencê-lo a diminuir o ritmo de trabalho. Numa tarde de domingo, Coronel Antônio estava na varanda tocando violão, uma atividade que havia abandonado há anos. Maria Luísa se aproximou, ouvindo a melodia melancólica que ele executava. Que música bonita, coronel! Era a preferida da Helena, disse ele sem parar de tocar. Fazia tempo que não conseguia tocá-la. E agora consegue? Agora consigo lembrar dela com carinho, sem que a saudade machuque tanto. Ele parou de tocar e olhou para Maria Luísa. Você me ensinou que é possível honrar a memória de quem se foi sem parar de viver. O Senhor é que me ensinou que a vida pode ser mais do que eu imaginava, que existem livros, música, arte, conversas inteligentes, que uma pessoa pode crescer e aprender em qualquer idade. Naquela noite, Coronel Antônio tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo a si próprio. Ele bateu na porta do quarto de Maria Luísa. Maria Luísa, posso conversar com você? Claro, coronel. Aconteceu alguma coisa? Eu queria falar sobre nossa situação, sobre o acordo que fiz com seu pai. Maria Luísa sentiu o coração acelerar. O senhor não está satisfeito comigo? Pelo contrário, estes meses ao seu lado foram os melhores que tive em anos. Você trouxe vida de volta para esta casa, para mim. Ele fez uma pausa como se estivesse escolhendo as palavras. Mas eu não posso mais viver com o peso de saber que você está aqui por obrigação, para salvar a terra do seu pai. Coronel, Deixe-me terminar, por favor. Amanhã eu vou procurar seu pai. Vou quitar todas as dívidas dele. Vou garantir que ele nunca mais passe necessidade e você estará livre para ir embora, para viver sua vida. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Maria Luísa. E se eu não quiser ir embora? Como assim? Coronel, eu cheguei aqui obrigada pelas circunstâncias, isso é verdade. Mas eu fico aqui porque quero ficar. Porque estes meses foram os melhores da minha vida também. Porque eu me apaixonei por este lugar, por esta vida, por... Ela hesitou. Por você. O silêncio que se seguiu foi diferente daquele primeiro dia, quando ela soube da proposta. Este era um silêncio carregado de possibilidades, de esperança, de um futuro que nenhum dos dois havia planejado. Maria Luísa, você tem certeza do que está dizendo? Eu sou um homem muito mais velho que você, com uma vida já vivida, com bagagens. Coronel, a diferença de idade não muda o que eu sinto, e suas bagagens fazem parte de quem você é, da sua história. Eu não quero mudar nada no seu passado. Eu quero fazer parte do seu futuro. Coronel Antônio se aproximou devagar, como se tivesse medo de quebrar o encanto do momento. Eu também me apaixonei, Maria Luísa. Não esperava, não planejei, mas aconteceu.
Você me devolveu a vontade de viver, de sorrir, de acreditar que ainda posso ser feliz. Então por que quer me mandar embora? Porque quero ter certeza de que se você ficar, será por amor, não por gratidão ou obrigação. Eu fico por amor, coronel, por amor verdadeiro. Naquela noite, pela primeira vez, eles se beijaram. Não foi um beijo de paixão desenfreada, mas um beijo de carinho, de respeito, de promessa de um futuro juntos. No dia seguinte, Coronel Antônio cumpriu sua palavra. Ele foi até a casa de seu João e quitou todas as dívidas, garantiu que o homem teria uma renda mensal para viver dignamente e pediu a bênção para se casar com Maria Luísa. Coronel, minha filha está feliz? Perguntou. Seu João com lágrimas nos olhos. Muito feliz, seu João, e eu também. Então vocês têm minha bênção, mas quero que saiba que se algum dia ela não for mais feliz, eu venho buscá-la. Eu espero que isso nunca seja necessário. O casamento foi celebrado 3 meses depois na própria fazenda. Toda a cidade de Pedra Branca estava presente, junto com os filhos do coronel, que haviam vindo especialmente para a ocasião. Carlos, Ana Paula e Ricardo receberam Maria Luísa como uma nova mãe, apesar de ela ter quase a mesma idade que eles. Pai, fazia tempo que não víamos você assim feliz, disse Ana Paula, abraçando o pai antes da cerimônia. Sua madrasta me deu um presente que eu achei que nunca mais teria, uma segunda chance de ser feliz. A cerimônia foi simples, mas emocionante. Seu João conduziu Maria Luísa até o altar, onde Coronel Antônio a esperava vestido de terno branco. Dona Francisca chorava de emoção, e até mesmo os funcionários mais rudes da fazenda estavam com os olhos marejados. Eu, Antônio, prometo amar e cuidar de você, Maria Luísa, pelo resto da minha vida. Prometo ser o homem que você merece e fazer você feliz todos os dias. Eu, Maria Luísa, prometo amar e cuidar de você, Antônio, em todos os momentos, nos bons e nos difíceis. Prometo ser sua companheira, sua confidente, sua melhor amiga. Depois do casamento, Maria Luísa se tornou não apenas a esposa do coronel, mas sua verdadeira parceira em todos os aspectos da vida. Ela o ajudava nas decisões da fazenda, cuidava dos funcionários como se fossem família e trouxe uma nova energia para aquela propriedade. O coronel, por sua vez, incentivou Maria Luísa a estudar. Ele contratou professores particulares para que ela terminasse o ensino médio e depois a apoiou quando ela decidiu fazer faculdade de administração por correspondência. Você tem uma mente brilhante, Maria Luísa. Não pode desperdiçar esse talento, dizia ele, orgulhoso dos progressos da esposa. 2 anos depois do casamento, Maria Luísa engravidou. A notícia trouxe uma alegria imensa para toda a família. Coronel Antônio, que já era avô de 3 netinhos, estava radiante com a perspectiva de ser pai novamente. Não acredito que vou ser pai aos 57 anos, dizia ele, rindo e acariciando a barriga ainda pequena de Maria Luísa. E eu não acredito que vou ser mãe aos 25. A vida é cheia de surpresas, não é? O bebê, uma menina que recebeu o nome de Helena, em homenagem à primeira esposa do coronel, nasceu numa manhã de primavera, quando as flores do jardim estavam mais perfumadas que nunca. Seu João, que agora era avô, não cabia em si de felicidade. Ele passava os dias na fazenda, ajudando a cuidar da neta e contando histórias para ela, mesmo sabendo que ela ainda era muito pequena para entender. Helenzinha, você nasceu numa família de amor, dizia ele, ninando a menina. Seus pais se amam de verdade, e você é o fruto desse amor. Os anos passaram, e a história de Maria Luísa e Coronel Antônio se tornou lenda na região. As pessoas contavam como um acordo comercial havia se transformado no maior amor que Pedra Branca já havia visto. Maria Luísa se formou em administração e se tornou sócia do marido na fazenda. Juntos, eles modernizaram a propriedade, criaram projetos sociais para a comunidade e se tornaram exemplo de casal para toda a região. Coronel Antônio, que antes era visto como um homem rígido e inflexível, agora era conhecido pela generosidade e pelo sorriso constante. Ele sempre dizia que Maria Luísa havia sido a melhor coisa que acontecera em sua vida, depois dos filhos. Você acredita em destino? Perguntou Maria Luísa numa tarde, enquanto eles observavam a pequena Helena brincando no jardim. Antes de você, eu acreditava apenas no trabalho duro e na perseverança. Agora eu acredito que algumas coisas são mesmo escritas nas estrelas. Sabe o que eu acho?
Acho que Deus tinha um plano. Ele sabia que você precisava de alguém para cuidar de você e que eu precisava de alguém para me mostrar que a vida pode ser maior do que eu imaginava. E Helena, onde ela entra nessa história? Helena é a prova de que quando duas pessoas se amam de verdade, elas podem criar vida nova, esperança nova, amor novo. Coronel Antônio puxou Maria Luísa para mais perto de si. Você sabe que eu te amo, não sabe? Sei. E você sabe que eu também te amo? Sei. E é por isso que nossa história não termina aqui. Ela continua todos os dias, a cada amanhecer, a cada sorriso, a cada momento que passamos juntos. A pequena Helena correu até os pais, com as mãos cheias de flores que havia colhido no jardim. Papai, mamãe, olha que flores bonitas. Maria Luísa pegou a filha no colo. São lindas, meu amor, assim como você. Papai, vocês sempre vão ficar juntos? Coronel Antônio sorriu, aquele sorriso que havia aprendido a dar novamente depois que Maria Luísa chegou em sua vida. Sempre, minha princesa, sempre. E assim, a história que começou com um homem desesperado, pedindo uma jovem em troca de uma dívida, se transformou na mais bela história de amor que uma cidade pequena do interior já havia testemunhado. Uma história que provava que o amor verdadeiro pode nascer nas circunstâncias mais improváveis e que quando duas pessoas se encontram no momento certo, mesmo que seja pelo motivo errado, o destino pode se encarregar de fazer tudo dar certo. Maria Luísa nunca se arrependeu de sua escolha. Ela havia salvado a terra do pai, mas mais que isso, havia encontrado seu lugar no mundo. E Coronel Antônio, que pensava que a vida havia terminado para ele quando perdeu a primeira esposa, descobriu que a vida sempre oferece segundas chances para quem tem coragem de aceitá-las. A história deles se tornou uma lição para todos na região, que o amor não escolhe idade, que a felicidade pode vir quando menos esperamos e que, às vezes, o que parece ser o fim é, na verdade, o começo de algo muito mais bonito. E quando as pessoas perguntavam a Maria Luísa se ela trocaria sua vida por qualquer outra, ela sempre respondia com o mesmo sorriso doce que conquistara o coração do coronel. Eu não trocaria nenhum só dia da minha história. Cada lágrima que derramei, cada medo que senti, cada sacrifício que fiz, tudo valeu a pena para chegar até aqui. Alguns anos depois, quando Helena já estava com 5 anos e corria pela fazenda como uma pequena princesa, seu João adoeceu gravemente. Maria Luísa cuidou do pai com a mesma dedicação que havia cuidado do marido, e Coronel Antônio apoiou a esposa em todos os momentos difíceis. Minha filha, disse seu João, numa tarde em que o sol entrava suave pela janela do quarto, eu vou partir tranquilo, sabendo que você é feliz, que você encontrou não apenas um marido, mas um companheiro de verdade. Pai, não fale assim, o senhor vai melhorar. Maria Luísa, a gente nasce sabendo que um dia vai partir. O que importa é como a gente vive enquanto está aqui. E eu vivi para ver você feliz. Isso é mais do que muitos pais conseguem. Seu João partiu numa manhã de outono, dormindo em paz, com a mão da filha segurando a sua. No funeral, toda a cidade esteve presente, porque seu João havia se tornado querido por todos, especialmente depois que sua dignidade e amor pela filha haviam tocado o coração de cada pessoa da região. Ele foi um homem de honra, disse o padre durante a cerimônia. Um homem que ensinou a todos nós que o amor de pai é capaz dos maiores sacrifícios, mas também das maiores alegrias. Maria Luísa chorou a partida do pai, mas tinha a certeza de que ele havia partido em paz, sabendo que sua filha estava bem cuidada e amada. Coronel Antônio foi seu apoio em todos os momentos do luto, provando mais uma vez que o amor verdadeiro se manifesta principalmente nos momentos difíceis. Seu pai estaria orgulhoso da mulher que você se tornou, disse ele, abraçando a esposa depois do funeral. E eu tenho certeza de que ele está em paz. A vida continuou na fazenda, cheia de amor, trabalho e prosperidade. Helena crescia saudável e inteligente, trazendo alegria para todos os dias. Maria Luísa se tornou uma líder respeitada na comunidade, sempre ajudando outras famílias que passavam por dificuldades. Ela nunca esqueceu de onde veio, e sempre que via uma jovem em situação parecida com a sua, oferecia ajuda, trabalho ou simplesmente uma palavra de esperança. A vida pode mudar de uma hora para outra, dizia ela. O importante
é estar preparada para receber as bênçãos quando elas chegarem. Numa tarde especial, 10 anos depois do casamento, Maria Luísa encontrou o Coronel Antônio na varanda, tocando violão e cantando baixinho. Ela se aproximou devagar para não interromper o momento. Que música é essa? Não reconheço. Eu compus para você, disse ele sem parar de tocar. Chama-se A Mulher que Mudou Minha Vida. Posso ouvir inteira? Coronel Antônio sorriu e começou a cantar. Ela chegou quando menos esperava. Trouxe luz onde só havia solidão. Curou feridas que pareciam eternas e ensinou meu coração a amar de novo. Não foi o destino que nos juntou, foram as circunstâncias da vida, mas o amor que nasceu entre nós dois provou que vale a pena qualquer partida. Ela é a mulher que mudou minha vida, que me ensinou que nunca é tarde, que o coração pode florescer novamente quando encontra quem o guarde. Maria Luísa se emocionou tanto que as lágrimas desceram sem que ela pudesse controlá-las. Antônio, isso é a coisa mais linda que alguém já fez para mim. Você merece muito mais que uma música, Maria Luísa. Você merece o mundo inteiro. Eu já tenho o mundo inteiro. Tenho você, tenho nossa filha, tenho nossa vida juntos. Que mais eu poderia querer? Naquela noite, depois que Helena dormiu, o casal ficou na varanda conversando sobre os sonhos que ainda tinham pela frente. Coronel Antônio queria expandir os projetos sociais da fazenda e Maria Luísa sonhava em criar uma escola para as crianças da região. Sabe o que eu mais admiro em você? Perguntou ele segurando a mão da esposa. O quê? Sua capacidade de transformar dor em esperança, medo em coragem, obrigação em amor. Você é uma mulher extraordinária, Maria Luísa. Eu sou apenas uma mulher que aprendeu que a vida pode ser muito mais generosa do que imaginamos e que o amor verdadeiro vale qualquer sacrifício. E você não se arrepende de nada? De nada. Nem mesmo daquele primeiro dia, quando chorei tanto pensando que minha vida havia acabado. Hoje eu sei que não foi o fim. Foi o começo de tudo. A conversa foi interrompida por uma pequena voz vinda da porta. Papai e mamãe, não consegui dormir. Helena apareceu de pijama, com o cabelo bagunçado e os olhos sonolentos. Maria Luísa a pegou no colo. O que foi, meu amor? Teve pesadelo? Não, eu só queria ficar com vocês. Vocês estavam falando de amor, né? Coronel Antônio sorriu. Estávamos sim. Você quer saber sobre o amor? Quero. Então vem cá que eu te conto uma história. A história de como uma moça corajosa e um homem solitário se encontraram e descobriram que o amor pode acontecer de muitas maneiras diferentes. É a história de vocês? É a nossa história, meu amor. E um dia, quando você crescer, você vai entender que o amor verdadeiro é o maior tesouro que alguém pode ter. Helena se aconchegou entre os pais e ali ficaram os três, olhando as estrelas e falando sobre amor, sobre família, sobre os sonhos que ainda tinham pela frente. E assim termina a história de Maria Luísa e Coronel Antônio, uma história que começou com um acordo desesperado e se transformou no maior exemplo de amor verdadeiro que uma pequena cidade do interior já havia presenciado. Uma história que prova que Deus escreve certo por linhas tortas e que, às vezes, o que parece ser o maior sacrifício pode se tornar a maior bênção da nossa vida. Uma história que ensina que o amor não tem idade, não tem regras, não tem explicação, que o amor verdadeiro é aquele que cuida, que protege, que incentiva o crescimento, que respeita, que perdoa, que constrói junto um futuro melhor. Uma história que ficou gravada no coração de todos que a conheceram, lembrando sempre que na vida, como no amor, o que importa não é como as coisas começam, mas como elas se desenvolvem e se transformam com o tempo, com a dedicação, com o carinho verdadeiro. E quando as pessoas perguntavam qual era o segredo da felicidade daquele casal, Maria Luísa sempre respondia: o segredo é entender que o amor verdadeiro não é um sentimento que vem e vai. É uma escolha que fazemos todos os dias, de cuidar, de respeitar, de construir juntos uma vida que valha a pena ser vivida. E Coronel Antônio completava: e é ter a coragem de acreditar que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para ser feliz, nunca é tarde para amar de verdade. Essa é a história que ficou para sempre guardada no coração de Pedra Branca. Uma história de amor, de coragem, de segundas chances, de família, de que os finais felizes existem sim, para quem tem coragem de lutar por eles
e sabedoria para reconhecê-los quando chegam. Mas a vida, como sempre, tinha mais surpresas guardadas para essa família. Quando Helena completou 8 anos, chegou uma notícia que mudaria novamente a rotina da fazenda. Carlos, o filho médico de Coronel Antônio, ligou de São Paulo com uma proposta inesperada. "Pai, preciso conversar com vocês sobre algo importante", disse ele durante uma ligação numa tarde de domingo. "Recebi uma proposta para trabalhar no exterior, em um hospital em Portugal. É uma oportunidade única na minha carreira." "Isso é maravilhoso, meu filho", respondeu o coronel, com o orgulho estampado na voz. "Você sempre sonhou com isso?" "Sim, mas tem um problema. Ana, minha esposa, está grávida de gêmeos e ela não quer se afastar da família neste momento. Ela gostaria de passar a gravidez aqui na fazenda, perto de vocês." Maria Luísa, que escutava a conversa, imediatamente se animou. "Claro que ela pode vir. Seria uma alegria ter Ana conosco e Helena ficaria feliz com a companhia." "Mas tem mais", continuou Carlos. "Ana Paula também está passando por um momento difícil. O casamento dela não está bem e ela está pensando em se separar. Ela também gostaria de vir para a fazenda por um tempo para pensar melhor sobre a vida dela." Coronel Antônio olhou para Maria Luísa, que assentiu com um sorriso caloroso. "Carlos, diga para seus irmãos que nossa casa sempre estará de portas abertas para a família. Eles podem vir quando quiserem e ficar o tempo que precisarem." E assim, 2 meses depois, a fazenda que há anos abrigava apenas o casal, Helena e os funcionários, se encheu novamente de vida familiar. Ana, a nora grávida, chegou com suas 2 filhas pequenas, de 3 e 5 anos. Ana Paula veio com seus 2 filhos adolescentes de 15 e 17 anos. A casa grande, que havia sido silenciosa por tanto tempo, voltou a ecoar com risadas de crianças, conversas animadas na cozinha e o barulho gostoso de uma família reunida. "Minha nossa, como esta casa mudou", comentou Dona Francisca, que aos 70 anos continuava cuidando de todos com o mesmo carinho. "Parece que voltou a ter vida de verdade." Maria Luísa se revelou uma madrasta e sogra excepcional. Ela acolheu Ana Paula nos momentos de choro, quando a tristeza do casamento desfeito pesava no coração da jovem. Cuidou de Ana durante a gravidez difícil, preparando chás especiais e acompanhando-a nas consultas médicas na cidade. "Maria Luísa, eu não sei como agradecer tudo que você está fazendo por mim", disse Ana Paula numa tarde, enquanto as 2 costuravam roupinhas para os bebês que estavam chegando. "Ana Paula, família é isso. A gente cuida uns dos outros, especialmente nos momentos difíceis. Quando eu cheguei aqui, jovem e assustada, seu pai me acolheu. Agora é minha vez de acolher vocês. Você sabe que no começo eu estranhei muito quando papai se casou com você. Eu pensava, como assim? Uma moça da idade da gente vai ser nossa madrasta? E o que você pensa agora? Agora eu entendo que o amor não tem idade e que você foi a melhor coisa que aconteceu para nosso pai depois da morte da nossa mãe. Você não tentou ocupar o lugar dela, mas criou seu próprio lugar na família. Os gêmeos de Ana nasceram numa madrugada chuvosa de inverno. Maria Luísa estava ao lado da nora durante todo o trabalho de parto, segurando sua mão e sussurrando palavras de encorajamento. "Você está sendo muito forte, Ana. Seus filhos estão quase chegando", dizia ela, passando um pano molhado na testa suada da jovem. Quando os bebês finalmente nasceram, 2 meninos gordos e saudáveis, Coronel Antônio chorou de emoção ao segurar os netos nos braços. "Olha só, Maria Luísa, somos avós de novo." "E que bebês lindos", respondeu ela, admirando os pequenos rostos enrugados. "João e Pedro vão ser muito amados nesta família." Com a chegada dos gêmeos, a fazenda se transformou completamente. Helena, que sempre fora filha única, agora tinha primos para brincar, tios e tias para conversar e toda uma família grande para fazer parte da sua infância. "Mamãe, agora eu entendo por que você sempre falava que família é o tesouro mais importante", disse Helena numa tarde, depois de um dia cheio de brincadeiras com os primos. "E por que você entende agora, meu amor? Porque quando a gente tem família, nunca está sozinho. Sempre tem alguém para rir junto, para brincar junto, para cuidar da gente quando está triste." Ana Paula, aos poucos, foi se recuperando da dor da separação. Ela começou a ajudar Maria Luísa na administração da fazenda, descobrindo um talento natural para os negócios que nunca havia explorado.
Eu nunca imaginei que fosse gostar tanto de trabalhar com terra, com gado, com administração rural, disse ela para o pai numa tarde. Talvez seja porque isso está no seu sangue, filha. Esta terra faz parte da nossa família há gerações. Pai, eu estava pensando, que tal se eu ficasse aqui definitivamente? Posso vender minha casa na cidade, trazer os meninos de vez e ajudar vocês com a fazenda. Coronel Antônio ficou radiante com a proposta. Filha, seria uma alegria ter vocês aqui para sempre. Mas você tem certeza? A vida na fazenda é bem diferente da cidade. Pai, estes meses aqui foram os mais felizes que tive em muito tempo. Os meninos estão adorando a vida no campo. Estão mais saudáveis, mais tranquilos. E eu me sinto útil, me sinto parte de algo maior. Maria Luísa apoiou completamente a decisão. Ana Paula, esta fazenda, grande demais para 2 pessoas administrarem sozinhas. Seria maravilhoso ter sua ajuda. E principalmente, seria maravilhoso ter vocês sempre por perto. E assim, mais uma vez, a vida na fazenda se reorganizou. Ana Paula se mudou definitivamente para a propriedade, trazendo seus 2 filhos. Ana ficou alguns meses após o nascimento dos gêmeos para se recuperar completamente antes de se juntar ao marido em Portugal. A despedida de Ana foi emocionante. Maria Luísa, você foi como uma mãe para mim durante estes meses. Obrigada por tudo. Ana, você é parte da família. Quando quiserem visitar, vocês sempre terão um lar aqui. Carlos veio buscar a esposa e os filhos e ficou impressionado com as mudanças na fazenda. Pai, esta propriedade está mais bonita e próspera do que nunca. É mérito das suas irmãs, respondeu o coronel orgulhoso. Maria Luísa e Ana Paula formaram uma dupla imbatível na administração. E eu posso ver que toda a família está mais unida também. Às vezes, as dificuldades servem para aproximar as pessoas, meu filho. Ana Paula precisava de apoio, Ana precisava de cuidados, e nós precisávamos de família por perto. Deus sabe o que faz. Os anos passaram, e a fazenda se tornou o centro de uma família grande e unida. Helena cresceu rodeada de amor, tendo como exemplos adultos que mostravam que família se constrói não apenas com sangue, mas principalmente com amor, respeito e cuidado mútuo. Quando Helena completou 15 anos, ela surpreendeu os pais com uma redação que escreveu para a escola, intitulada Minha Família. Minha família é diferente da maioria, ela havia escrito. Meus pais têm uma diferença de idade grande. Minha mãe veio para nossa família através de um acordo comercial. Minha irmã mais velha é filha de outro casamento do meu pai, e meus sobrinhos são quase da minha idade. Mas sabe o que aprendi, observando minha família todos estes anos? Que o amor verdadeiro não precisa seguir regras. Que família se constrói todos os dias, com pequenos gestos de carinho, com apoio nos momentos difíceis, com alegria compartilhada nos momentos bons. Minha mãe sempre diz que chegou aqui por obrigação, mas ficou por amor. Meu pai sempre diz que pensou que a vida havia acabado para ele, mas descobriu que estava apenas começando. E eu sempre digo que sou a filha mais sortuda do mundo, porque tenho pais que me ensinaram que o amor verdadeiro existe e que vale a pena lutar por ele. Quando Maria Luísa leu a redação, chorou de emoção. Antônio, nós fizemos tudo certo. Nossa filha entendeu a lição mais importante da vida. Qual lição? Que o amor é a única coisa que realmente importa. Todo o resto, dinheiro, posição social, aparências, tudo isso passa. Mas o amor verdadeiro, esse permanece para sempre. Coronel Antônio, agora com cabelos completamente brancos, mas com o mesmo brilho no olhar de quando se apaixonou por Maria Luísa, puxou a esposa para um abraço. Você sabe o que mais me orgulha em toda essa história? O que? É ver que nossa história não terminou em nós dois. Ela se multiplicou. Ana Paula encontrou uma nova vida, os netos estão crescendo rodeados de amor, Helena está se tornando uma jovem sábia e bondosa. Nossa história virou semente de muitas outras histórias de amor e família. E sabe o que mais me deixa feliz? Me diz. É saber que quando formos embora desta vida, vamos deixar um legado, não só de propriedade, de bens materiais, mas um legado de amor, de família unida, de valores que passam de geração para geração. E assim, Maria Luísa e Coronel Antônio continuaram escrevendo sua história dia após dia, com cada gesto de carinho,
cada momento compartilhado, cada decisão tomada sempre pensando no bem da família. Uma história que começou com lágrimas e medo, mas que se transformou na mais bela lição de que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de florescer, mesmo nas circunstâncias mais improváveis.